Está começando mais um GC Online e hoje nós temos um tema tão lindo para falar. Mas antes quero falar aqui, apresentar o Misael, pastor Mateus, pastora Dani Baião, que estará aqui conosco, trocando ideia, conversando sobre a palavra de Deus. Mas nesse momento, pare tudo, pega sua Bíblia, sua agenda, seu caderninho de anotações, vamos aqui meditar nas Escrituras. Mas antes vamos orar e louvar o Senhor, amém? Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Mais uma vez, as suas misericórdias se renovaram sobre nós nessa manhã. Deus, muito obrigada, porque um dia de cada vez é maravilhoso viver para a glória e honra do Senhor. Pai, que o Senhor venha conduzir esse momento, esse encontro, que o Senhor venha falar aos nossos corações, nós venhamos entoar a Ti cânticos espirituais, no nosso coração venha ter realmente, Senhor, alegria e devoção ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que
Glória a Deus! Gente, hoje nós vamos falar sobre sabedoria do céu. Abra comigo então em Tiago 3, 13 ao 18, que diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, é imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Gente, esse texto é lindo demais. E aqui o texto vai falar sobre dois tipos de sabedoria. Na verdade, a sabedoria verdadeira é a sabedoria que vem de Deus. Por isso que, não sei como está na sua Bíblia, mas na minha, está falando que a inveja amarga, né, ambição, egoísta, tudo isso é uma sabedoria entre aspas. É uma falsa sabedoria. E o texto vai trazer aqui, né, o entendimento de que a verdadeira sabedoria, ela tem um proceder correto. Um proceder que gera vida, um proceder sábio, né? Porque aqui na agenda, até vai falar na exposição do texto, que sabedoria nada mais é do que o uso correto do conhecimento. Por isso não tem valor algum para a nossa fé, nós sabermos de Gênesis e Apocalipse, mas não viver de maneira prática absolutamente nada. Ou seja, tem muita gente inteligente, né, cheio de conhecimento da terra, cheio de culto, né, mas isso não significa que a pessoa seja sábia. Porque como que nós vemos que uma pessoa é sábia? No proceder, nos relacionamentos interpessoais. E aqui no final, né, vai falar desse versículo, vai falar que a sabedoria, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável. Então, a sabedoria de verdade, se você quer saber assim, peraí, eu sou apenas uma pessoa inteligente ou sou uma pessoa sábia, do tipo de Deus, né? Sábia da sabedoria que a palavra de Deus endossa, respalda. Como que eu vou saber isso? Eu vou saber verificando as escrituras. Peraí, aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei de vida, de mundo, de Bíblia, né? Reflete no outro, reflete na minha conduta, né, pastor? Exatamente. É interessante o que fala aqui na exposição do texto. Sabedoria nada mais é que o uso correto do conhecimento. Por isso não tem valor algum para a nossa fé você saber de Gênesis e Apocalipse, mas não viver de maneira prática absolutamente nada. É muito interessante a gente olhar, né, para essa ótica bíblica aqui, porque muita gente confunde de fato a sabedoria, como você falou, né, Lívia, com inteligência. Então as pessoas acham, inclusive, nesse âmbito da religiosidade, né, porque sabe muito de Bíblia, porque conhece muito, aí sabe de Gênesis a Apocalipse, tudo que a Bíblia diz, mas muitas vezes não vive isso de forma prática. Isso é, inclusive, pecado, né? A Bíblia fala que a religiosidade é pecado. Então as pessoas acham que, né, o muito saber é um tipo de redenção, é um tipo de barganha, né? De comprar a Deus. Tem gente até que se utiliza disso nas orações. Deus, porque eu leio muito a Bíblia. Porque eu oro muito. Porque eu jejuo muito. Jesus até conta uma parábola sobre um publicano e um fariseu que subiram ao templo para orar. E a Bíblia fala que o fariseu estava lá de nariz empinado, como a gente fala, né? Soberbo, arrogante, e dizendo: Deus, obrigado porque eu sou bom, porque eu jejuo, porque eu dou dízimo, e obrigado porque eu não sou igual a esse publicano, pecador. Né? E a Bíblia fala que o publicano ele não ousava nem olhar para o céu, mas ele estava tão contrito, quebrantado, arrependido ali, né? Arrependendo dos seus pecados. E a Bíblia fala que quem saiu justificado foi o publicano, pecador, e não o fariseu, santarrão. Então, por quê? Porque talvez o conhecimento que aquele fariseu com certeza tinha da palavra de Deus
não foi um conhecimento transformador, não foi um conhecimento que gerou sabedoria espiritual sobre ele, mas foi um conhecimento que gerou arrogância, foi um conhecimento que ele transformou, né, em altivez, e por isso ele se distancia da verdade do que a palavra de Deus diz. Então nós não podemos cair nesse erro, nós precisamos buscar no Senhor a verdadeira sabedoria, aquilo que a nossa lição chama, né, de uma sabedoria celestial, a sabedoria verdadeira, que é a sabedoria que vem de Deus, é o uso correto do conhecimento que nós temos. Eu sempre digo isso, né, dando aula no Carisma, com as ovelhas que o Senhor tem me confiado. Gente, conhecimento de Deus não serve para nos ensoberbecer, mas para humilhar o nosso coração. Quanto mais de Deus nós conhecemos, mais humildes nós precisamos ser, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, é para esse caminho que a vontade de Deus aponta para nós. É um caminho, né, onde eu vou aplicar o conhecimento da palavra de forma que sirva o outro, né? E isso vem muito dessa sabedoria que vem de Deus, né, que vem do céu. É interessante, né, que uma frase que eu amei aqui, que está escrito no contexto, fala assim, ó, a sabedoria do céu não está nas palavras, e sim em uma prática correta, em atitudes humildes e não invejosas e egoísta. Aí você pega aqui o versículo 16, fala assim, ó, pois, tá incrementando, ó, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então tá falando que a sabedoria não é algo só de palavras, né? Não é aquela sabedoria, é aquela pessoa que come o livro, come a Bíblia, mas a sua prática de vida tá longe de ser sábia. E essa sabedoria que vem de Deus, o texto é muito claro em dizer que ela tem atitudes humildes. Quem é sábio como Jesus era manso e humilde de coração. Sim. Né? E quem é sábio segundo o seu mestre também é humilde. É aquele que lava os pés, é aquele que se humilha. E não é fácil, a gente sabe que a nossa natureza pecaminosa, ela sempre nos leva a essa tendência de egoísmo, de tudo para nós, da inveja. Mas a gente tem que buscar, Tiago também fala, se você quer sabedoria, não essa do mundo, mas a de Deus, peça a Deus. Sim. Peça a Deus e Ele vai nos dar. Então, a gente deve sempre pedir a Deus essa sabedoria do céu, que é pura, né? Que não tem mancha alguma, que é pacífica, que é misericordiosa. Pois ela entendeu que também recebemos misericórdia. Então, nós somos misericordiosos porque nós recebemos isso de Deus. E é muito claro em dizer. Então, assim, ó, se a gente pensa que a gente é o teólogo, ou religioso, ou conhecedor da palavra. Hoje, aí na época de rede social, todo mundo é muito teólogo, é muito esperto, é muito inteligente, todo mundo tem muita coisa para falar, e às vezes escreve textos lindos e maravilhosos lá, e esbanja, né, a teologia e o conhecimento. Mas se esta sabedoria, não, a gente vê que ela não é do céu quando o quê? Quando há inveja, rivalidade, confusão, toda espécie de coisa ruim, é o que o texto está falando. Então, se nós somos tão sábios, tão assim, né, entendidos da palavra de Deus, nós não vamos ser aqueles que estão lá só colocando fogo no parquinho. Uhum. Aqueles que estão, por exemplo, nós estamos vendo, gente, a gente está vivendo um tempo na igreja de muitos escândalos. Sim. Né? E hoje tudo é muito visível por causa da internet. E se nós somos sábios, nós não somos aqueles que estão ali só para julgar, só para trazer confusão, sabe? Toda rivalidade, inveja. Então aproveitar, vamos supor, né? A Lívia pecou, misericórdia, irmã, peca não. Mas aí eu aproveito disso para dizer, tá vendo? Eu sabia que a Lívia era assim. É isso mesmo. Porque eu quero me exaltar, eu estou tentando diminuir o outro. Sim. Isso não é sábio. Isso não é sabedoria. A sabedoria é estender a mão para a Lívia e falar, ó, Lívia, Deus é um Deus de misericórdia. Sim. Gente, não vamos julgar a Lívia, não. Vamos ver o que ela está precisando para que se arrependa. Sim. Vamos falar para ela aquilo que a palavra diz. Deus perdoa a todos, independente do que seja. Então, nós precisamos, aqui fala assim, que nós precisamos refletir na discussão, fala assim, ó, nós precisamos refletir qual é o tipo de sabedoria que nós temos e que nós temos usado.
Vamos refletir sobre isso? Né? Se é cheia de inveja, se é cheia de egoísmo, se é cheia de competição, se é cheia de todo tipo de espécie de coisa ruim, isso não é sabedoria. Você pode ter conhecimento, você pode ter engolido as palavras, mas ela não está sendo edificada na sua vida. É muito do que fala aqui no contexto, Dani, que fala assim, ó, sabedoria do céu é pura, pois não tem mancha alguma. É pacífica, pois quer ser solução e não o problema. Amável, pois esse é o DNA do céu. É compreensiva, pois está não para condenar as pessoas, e sim para ajudá-las. É cheia de misericórdia, pois vem do entendimento de quem sabe que recebeu a misericórdia de Deus e deve estender misericórdia ao próximo. É imparcial e não partidarista. É sincera e não falsa. Alguém com sabedoria do céu é um resolvedor de problemas, sempre aberto ao diálogo, amoroso e gentil. Acho que é bem isso. Mesmo. É igual dentro da igreja, né? Quando você está sempre julgando as outras pessoas. Ah, meu líder de célula, meu pastor. Ah, isso. Ninguém nunca sabe fazer o negócio. Então, para de apontar só problema. Não seja só... Seja a solução. O sábio é solução, ele é resposta. Não é aquele que fica só... Tá tudo errado, né? Questionando tudo, né? O Matheus, ele é líder daqui do Rocket. Aí chega aquela pessoa que tá ali o tempo todo. Matheus, você tá fazendo tudo errado, tá? Isso aqui não tá legal, os meninos não tá crescendo. Tá, beleza, mas qual que é a solução? A sua sabedoria, ela é tão cheia de graça de Deus. Traz pra mim a solução. Exatamente. Né? Identifica o problema, mas também traz a resposta, Exatamente. né? Porque isso senão é fica sabedoria. no âmbito muito de que parece... Sabe o que parece, gente? Porque quando eu tô só criticando, é porque eu sou egoísta. Eu sou invejoso, eu quero derrubar ele. Então eu só critico ele. Sim. Só que se eu sou um com ele, com o reino, Sim. eu não só critico, eu trago solução. Matheus, isso que você está fazendo, eu não acho tão legal. Mas você não acha que a solução poderia ser essa? Eu posso te ajudar? Sabedoria. Eu posso te ajudar? Vamos implementar isso? Sim. Né? Dois conceitos de sabedoria que a gente pode ver muito expresso nas Escrituras. O primeiro está no primeiro verso aqui, o verso 13, que é: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Sabedoria também é saber que você não sabe de nada. Entende isso? Não sabe tudo, né? Diz a Silvia, né, a professora, recolha a sua insignificância. Saudade, essa pastora Silvia. Na verdade, a Silvia falava isso e é algo extraordinário. Muitas vezes, como sacerdote da minha casa, né, hoje eu dou muitos exemplos daquilo que eu vivo, né, no meu casamento, na minha família. Muitas vezes a minha esposa vem com uma demanda e eu preciso virar para ela e falar: amor, eu não sei, mas eu vou buscar em oração. Muitas vezes ela espera de mim uma decisão e eu falo: amor, eu não sei qual decisão tomar em relação a isso. Porque o homem, o sacerdote, ele não pode de maneira alguma tomar uma decisão precipitada. Porque se ele tem pessoas que dependem dele, no caso de um líder de uma casa, ou de um pastor, líder de uma igreja, ou de um líder de célula, não importa, se você lidera em algum lugar, não somente os homens, mas mulheres também que são líderes, precisa ter sabedoria, entendimento e compreensão das Escrituras para tomar decisões que são sábias. E o segundo conceito que a gente pode ver expresso nas Escrituras com relação a ser sábio é o entendimento em relação ao seu próximo. Por exemplo, o irmão pecou, como a Dani falou, o irmão pecou. O que difere eu desse irmão que pecou? A brecha. Eu não posso de maneira alguma apontar o meu dedo para ele e me sentir superior em relação a ele, porque eu preciso me colocar dentro da ótica das Escrituras. E o que as Escrituras dizem sobre mim? Que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, ninguém se salva. Talvez o que vai me diferir entre mim e o irmão que pecou é apenas isso. Talvez um amadurecimento espiritual que eu tenho um pouco a mais. Mas como seres humanos, nada nos difere. Nós somos todos farinha do mesmo saco, literalmente. Literalmente. O que me difere de um cara que cometeu um crime lá na rua? Eu entendi, compreendi a graça de Deus e me coloquei debaixo dela. Mas ele pode cometer esse crime agora, mas amanhã ele pode ter o mesmo entendimento. A única diferença é essa. Então eu não posso me sentir superior a ele, porque para o mesmo lugar que ele vai, que é a morte, e para o cemitério, eu vou também. Agora,
Claro que depois de passar, dependendo da vida que eu escolher e da decisão que eu tomar em relação a Jesus, eu posso ir para o inferno, eu posso ir para o céu. Mas aqui dentro desse contexto que eu estou falando, o que nos difere é isso. É algo muito pequeno, é uma linha muito tênue. E se eu me sinto superior, já estou pecando. Sim. Já está errado. Se Sim. eu já tenho esse sentimento de orgulho por cima do outro, Deus resiste o soberbo, o orgulhoso. Então, se eu acho que eu sou alguma coisa, já está ruim. Deus ama Não tá legal. Deus ama quem tem influência e se dobra diante dele para pedir conselho. Sim. É o que Salomão fez, É né? o que Salomão fez. A primeira coisa, Deus falou assim, fala para mim, o que você quer? Eu quero sabedoria e discernimento. Eu sempre peço a Deus na minha oração, Senhor, eu quero igual Salomão, sabedoria e discernimento para guiar a minha casa, para ser esposa, para ser mãe, para ser pastora. Me dê sabedoria e discernimento para guiar o povo aqui da minha casa e o povo lá de fora. Por quê? Nós não temos nada em nós mesmos. Né? E sabedoria é isso, é olhar para Deus, olhar para o outro, né? Com o olhar de Jesus, né? Eu olhar para Misael, para Dani, para Mateus com o olhar de Jesus. Que quando eu vejo o outro pelos olhos de Deus, os olhos de Jesus, eu consigo olhar com misericórdia quando ele erra, né? Consigo olhar com compaixão, né? Então, viver de forma sábia é viver conforme Cristo, como a gente já citou aqui. Né? Jesus era manso e humilde de coração. Quando ele tinha até que confrontar alguém, era em amor, né? Era visando a restauração. Né? Não era para destruir a pessoa, era para trazê-la de volta. Né? Então, isso é sabedoria de vida, é eu olhar o mundo, as coisas ao redor, com o olhar de Deus. Como que Deus vê isso aqui? Tem até o livro, né? Nos seus passos, o que Jesus faria. Eu gosto de dizer, o que Jesus fez, você só lê. Não precisa ficar pensando o que ele faria. Você pode ler lá, tá lá, tudo que ele fez. Faz aquilo que ele fez. Né? Como que ele tratou aquele que pecou, como que ele tratou aquele que estava em falta, em dificuldade, como que ele tratou os amigos dele, os discípulos, como que ele se relacionava com Deus, o que Jesus fez, porque essa é a forma certa de viver de forma sábia. Como que eu vou viver uma vida sábia? Intimidade e oração com Deus. Intimidade com Deus. Uma vida de oração. E uma vida que assiste às Escrituras, que pratica a palavra. O que Jesus fez? Se eu imitar Jesus, eu vou viver de forma sábia, né? Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que ele coloca assim: sábio é aquele que é santo em caráter, profundo em discernimento e útil nos conselhos. Né? Top, né? Porque realmente, como a gente conversou aqui, a sabedoria do homem, ela vai só exaltar o homem. Ela é corruptível, ela é corrompida, né? A sabedoria do mundo, ela é corrompida. Mas quando a gente está vivendo a sabedoria de Deus, a gente não está usando a razão. Nós estamos usando a revelação das Escrituras. Né? A sabedoria de Deus, ela vem de Jesus. E da minha vida com Jesus. E daquilo que Jesus fez. Vem da palavra de Deus. Aquilo que Misael falou é muito lindo. Ele falou, eu não sei tudo, né? Ser sábio não é ser detentor do saber, não é ser um sabichão, não é falar assim, eu sei tudo. Não, quando eu não souber, eu vou procurar Jesus, não é? Eu vou procurar as pessoas que são maduras na fé, né? O que a Bíblia fala? Na multidão de conselhos tem sabedoria. Então eu vou procurar meus irmãos da fé, que têm a vida, né, com Deus, que são maduros na fé. Eu vou orar, eu vou ler as Escrituras. Eu vou dialogar com pessoas, vou dialogar com Deus, porque sabedoria é entender que eu não sei tudo o tempo todo, toda hora. É eu saber que eu dependo de Deus. É entender um lugar de dependência total e completa do Senhor. Isso é sabedoria. É eu me submeter à soberania, à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Né? Porque, às vezes, viver de forma sábia, né? Vai ser um desafio. Porque o mundo às vezes vai dizer assim, não, mas você está passando isso no seu trabalho? Passa a perna, cobra um negócio aí a mais, faz um jeitinho brasileiro, né? Faz um negócio aí que vai dar certo. Não, isso não é viver de forma sábia. Pode ser uma sabedoria do mundo. E a Bíblia fala aí o quê? O que a sabedoria do mundo produz? Leia para nós, Mateus.
Da onde você tá vendo isso? A sabedoria do mundo, né? A inveja. A inveja. Gera inveja, A gera confusão. confusão. E toda espécie de males. Essa é uma sabedoria demoníaca, né? É muito interessante, porque a gente pode até pensar, tipo assim, se é instrumento na mão de quem? Nos seus exatamente. relacionamentos, né? De Eu Deus tô ou do usando diabo. conhecimento de quem para poder guiar minha vida. E é interessante que para ser sábio, uma coisa que a gente tem que, nós que somos cristãos, temos que abrir mão é da religiosidade. Porque o religioso, ele sabe tudo, ele entende tudo, ele julga todo mundo, ele sabe de todos os teores, tudo ele sabe. Ele sabe resolver todos os problemas, mas só que a sabedoria é oposta da religiosidade. Porque ser sábio é ser humilde e o religioso é arrogante. Exato, é verdade. E aqui no 18 encerra: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então a sabedoria que vem do alto, ela traz bons frutos, é imparcial e é sincera. Então que nós, eu e você, venhamos aprender a andar na sabedoria de Deus e não na falsa sabedoria, né? Que é essa sabedoria corrompida do mundo. Amém? Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez a sua palavra, ela penetrou nos nossos corações, trazendo discernimento. Nós viemos aprender a andar em sabedoria, em conhecimento, na sabedoria que vem do Senhor. Assim como o Senhor que andou de forma mansa e humilde sobre essa terra, que a sabedoria que nós carregamos seja a do Senhor Jesus, para poder nos relacionarmos com o Senhor e com as pessoas ao nosso redor, levando restauração, consolo, edificação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para